Olá, sou a professora Lucélia e mais uma vez estamos aqui para estudar lógica de programação. Hoje nós vamos tratar da estrutura de repetição indeterminada, especificamente o while ou enquanto. Na estrutura de repetição anterior, a estrutura de repetição determinada, que foi o para, nós tínhamos um determinado valor inicial e um determinado valor final. Quando esse valor final era atingido, o programa parava de repetir. Dessa vez, nós não temos um valor inicial e um valor final pré-determinado. Nós temos, nessa estrutura de repetição, uma condição para encerrar o programa. Nós não sabemos, inicialmente, quantas vezes o trecho de programa irá se repetir. Ou seja, nós temos simplesmente uma condição para encerrar. Enquanto essa condição não for atingida, então o programa continuará repetindo. Nessa estrutura de repetição, então, nós não sabemos quantas vezes o programa irá se repetir. Temos apenas essa condição para que o programa se encerre. Nós temos uma condição, quando essa condição deixar de ser verdadeira, o programa se encerra. Diferentemente, como eu já disse, do para ou do for, em Pascal, no caso. A sintaxe em português estruturado é enquanto, aí nós temos a condição, nós vamos ver um exemplo já, e a palavra faça ao final. Também nós temos início e fim, delimitando onde começa o enquanto, onde termina o enquanto. Se eu tenho apenas uma linha de comando, esse início e fim é opcional. Só que no enquanto, nós nunca temos uma única linha, muito raramente. Então, nós sempre teremos esse início e fim usando o while, ou o enquanto, né? Então, mais uma vez, a sintaxe, só que dessa vez em Pascal, ou seja, em inglês, né? Nós temos while, condição, a palavra do, que é o faça, begin, meus comandos, e end para encerrar. Nós temos aqui um exemplo de um programa que lê vários números, vários, tá? Não está dizendo a quantidade exata, porque eu não sei, o usuário é que vai determinar, até que o usuário digite o 0. Quando ele digitar 0, o programa vai encerrar. Por quê? Se você observar aqui na linha do enquanto, ou seja, a linha do while, você vai ver que a condição é enquanto número diferente de 0 faça. Isso significa que quando o usuário digitar 0, essa condição deixará de ser verdadeira, né? Enquanto o número for diferente de 0. Isso aqui é um sinal de menor e maior junto, que é o que forma o sinal de diferente em Pascal. Então, enquanto o número for diferente de 0, ele vai repetindo tudo que está entre esse begin e esse end. Quando essa condição não for mais verdadeira, o programa se encerrará. Ou seja, o while se encerrará, melhor dizendo, e aí passará, então, para essa próxima linha, logo depois do end do while. Ao final, esse programa vai mostrar quantos números o usuário digitou até que ele digitasse o 0. Então, vamos interpretar program while, que é o while 1, que é o nome do programa que eu sugeri. Var, vem as declarações de variáveis, declarei o num, que são os números que eu vou ler, e um contador para contar quantos números o usuário vai informar, todos do tipo inteiro, integer. Então, zerei o meu contador, porque todas as vezes que eu vou acumular valor numa variável, eu preciso zerar essa variável. Então, nessa vez, ele será um acumulador, ele vai contar 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1 e assim sucessivamente. Bom, temos algumas regras básicas que nós vamos ver no próximo slide, e eu vou já explicar essas regras básicas que são fundamentais para que você consiga desenvolver bem o while. São fundamentais mesmo, gente. No para, eu coloquei regras importantes. Aqui, eu coloquei dicas fundamentais, e realmente elas são fundamentais. Quais são essas dicas, ou essas regras, como você preferir? Eu verifico aqui se o while, nessa minha condição, se o número é diferente de 0. Bom, para eu verificar se esse número é diferente de 0, eu preciso conhecer previamente, anteriormente, o valor de num. Eu não tenho como verificar se num é diferente de 0 se eu não tivesse essa linha aqui pedindo, para o usuário informar o valor e lido esse valor de num. Por quê? Como é que eu vou verificar se num é diferente de 0 se num já não tem um valor?
não é verdade? Neste caso, eu pedi para o usuário informar ali esse número. Se ele digitou um número diferente de 0, eu passo para a linha seguinte, senão ele já pula daqui o while. Então, vamos supor que ele tenha digitado 10. 10 é diferente de 0? Sim. Então, ele vai contabilizar. Eu inicializei o conte com 0, ele vai passar a valer 1 agora, porque eu já tenho um número. E aí, em seguida, depois que ele já conta o número, o programa pede, informe outro valor ou tecle 0 para encerrar. Eu venho aqui e informo um outro valor. Por que eu tenho que fazer isso? Tá, vamos supor que eu tenha digitado 10, como eu disse. Então, o número 10 é diferente de 0? Então, conte recebe conte mais 1. Se eu não tivesse essa linha, quando chegasse aqui, ele ia voltar no while de novo. 10 é diferente de 0? Ele conta. 10 é diferente de 0? Ele contaria novamente. E aí, o 10 ia valer para sempre, ele ia entrar no loop infinito, porque nunca seria diferente de 0, ele seria para sempre 10. Então, eu preciso dar a chance do usuário digitar outro valor, e aí esse valor vai ser lido na memória. Quando chegar aqui, eu verifico se esse novo número é ou não diferente de 0. Vai chegar um momento que o usuário vai informar 0, ele chega aqui, volta, não é diferente de 0? Não, é 0, então ele sai. Então, é fundamental, regra número 1, que você tenha lido o valor que você vai comparar aqui na condição, e é fundamental que antes de encerrar o while, antes do end aqui do while, você novamente leia essa variável ou atribua a ela um outro valor de forma que em algum momento esta condição aqui passe a não ser mais verdadeira. Então, essas são as condições. Bom, terminando o while, ele vai mostrar, você informou, conte números até encerrar. Ele vai informar o valor que ele contabilizou aqui. Eu vou dar um esquece aqui só para diminuir, vou entrar lá no Pascalzinho e vou copiar esse código lá para mostrar para vocês como é que esse programa vai funcionar. Pessoal, eu até deixei aqui de propósito, eu poderia já ter copiado antes, para mostrar para vocês que nós temos aqui um problema. Quando nós copiamos do Word, às vezes você faz o código no Word, depois copia aqui, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque as aspas que você tem lá, ela é codificada, você tem formatação, enfim. Então, você precisa, quando colar aqui, substituir todas as suas aspas, para que você consiga executar o seu programa corretamente, tá? Estou copiando aquele mesmo código que a gente tinha lá. Opa, aqui tem mais uma aspa. Mais uma. E pronto. Vamos agora, então, executar o nosso programa. Vamos lá. Informe um valor. 10. Informe outro valor ou tecle 0 para encerrar. 30. Informe outro valor ou tecle 0 para encerrar. Digite quantos números eu quiser. Quando eu desejar parar, como a minha condição é, enquanto num for diferente de 0, do, ou seja, faça. Quando eu digitar o 0, ele sai do enquanto e me mostra quantos números eu informei. Nesse caso, eu informei 5 números. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O 0 não conta. Então, ele está contando direitinho. Qual é a grande vantagem do while? Eu não tenho a quantidade de vezes, não preciso ter a quantidade de vezes que o programa vai ter que executar. Então, ele tem uma condição. No caso aqui, eu coloquei 0. Se eu quisesse colocar, enquanto num for diferente de 1000, por exemplo, né? Vou colocar aqui, enquanto num for diferente de 1000. Aí, eu poderia informar qualquer valor, 10, 0, 45, 30, 999, mas se eu digitar o 1000, ele vai encerrar. Você informou 5 números antes de encerrar. Coincidentemente, foram 5, novamente, né? 1, 2, 3, 4, 5. O 1000 não conta, que é a minha condição para encerrar. Vocês podem observar que aqui eu coloquei 1000. Então, enquanto num diferente de 1000, faça. Foi por isso que, quando eu digitei 1000, ele encerrou. Então, nós temos uma condição para encerrar. Quando essa condição deixa de ser verdadeira, ou seja, quando o número deixa de ser diferente de 0, no primeiro exemplo, ou deixa de ser diferente de 1000, o programa se encerra. Bom, vamos
repassar as dicas fundamentais e acrescentar mais duas. Dica número 1. É necessário conhecer o valor da variável que está na condição antes da linha do comando while. Ou seja, você obrigatoriamente terá um read ou uma atribuição para a variável que está na condição do while. No nosso exemplo aqui, nós colocamos um read. Mas poderia ser, por exemplo, num recebe 3 para iniciar, né? É importante que ele tenha um valor, ou pelo comando read ou pelo comando de atribuição, que são os dois comandos de entrada. Antes de encerrar o while, é necessário permitir que o valor dessa variável da condição possa ser alterada. Aquilo que nós fizemos, eu digitei 5, 10, 20, 35, 45, por exemplo, e num determinado momento digitei 0. Por quê? Porque aí o programa vai se encerrar. Se eu não tenho esse read dentro do while, o que acontece? O 10 que eu digitei lá no início vai valer para sempre. Aí vocês já devem ter ouvido uma situação que se chama loop infinito. Esse loop infinito é exatamente porque eu li um valor antes de entrar no while e não dei a permissão, não dei a condição para o usuário informar um outro valor dentro do while, por meio de um comando read, por exemplo, que é um comando de leitura. Então, você precisa novamente, dentro do while, antes do end, né, do while, você precisa de um comando de leitura, que é o read, ou um comando de atribuição, para a variável que está no while, para que em um determinado momento a condição deixe de ser verdadeira. O enquanto, ou while, começa também com begin e end, como eu já disse. E dentro do while, você pode usar outras estruturas. Você pode usar um for dentro do while, você pode usar um if dentro do while, sem problema algum, ok? Pessoal, essa tela do PowerPoint que eu estou explicando para vocês, ela é fundamental. Então, se for o caso, dá um pause no vídeo, leia, releia essas regras, principalmente a número 1 e número 2. Se você conseguir internalizar, entender essas regras, olha, eu diria que você já tem resolvido 80% do seu problema de while. O grande problema é que as pessoas não conseguem entender essas duas dicas fundamentais. Se você conseguir, você já vai estar com 80% do seu problema resolvido, ok? Mais uma vez, está aqui para vocês, caso ainda tenha problema para baixar o Pascalzinho. Eu vou voltar agora aqui no nosso exemplo, né? Só para a gente fazer aqui alguma modificação. Eu tinha dito para vocês, lá no nosso exemplo, que se você quisesse, poderia atribuir algum valor. Num recebe 1. Esse 1 já vai ser contado, tá bom? Então, ele vai entrar, não vai dar erro, vai dar certinho, sem problema algum, tá? Informe, aí ele não pediu primeiro, ele já pede informe outro valor ou tecle 0 para encerrar. Já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Por quê? Porque tá lá o 1000, né? Então, quando eu digitar 1000, você informou 7 números antes de encerrar. Observe que nós não tivemos nenhum problema, ok? Mas, se você... Vamos deixar 0 aqui que fica melhor, né? Tá, então, vou eliminar essa linha e vou deixar essas duas linhas comentadas. Ou seja, elas não existem, tá bom? Aliás, vou até eliminar assim. Olha o problema que a gente vai ter. Você informou 0 números até encerrar. Ou seja, ele não entrou aqui no while, tá? Ele já veio direto para cá. Você informou 0 números. Passou direto. Tem vezes que dá outro problema, né? Inclusive, nós não tivemos problema nesse. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Então, essa é a regrinha número 1, tá? Sempre tem que ler antes de entrar no while. Essa é a regrinha número 1. Regra número 2 é essa aqui, ó. Informe outro valor ou tecle 0 para encerrar. Olha só, eu esqueci de ler novamente o número antes de encerrar o while. Eu li aqui e esqueci. Vamos ver o que acontece? Informe um valor. Vou digitar 100. Travou, gente. Travou, né? E eu não tenho mais como resolver esse problema, tá? Ele travou. Então, o que eu fiz?
eu dei um Ctrl C para interromper. A execução do programa foi interrompida, né? Eu dei um Ctrl C para interromper, forçar uma interrupção. Vai dar problema. Então, eu preciso, tá? As duas regras que estão lá no slide, que eu disse a vocês que eram as mais importantes, são essas. Regra número 1, antes de chegar no while, eu tenho que ler o valor, que eu vou comparar aqui, a minha variável da condição. Antes de entrar, antes de sair do enquanto, precisa ler ou atribuir o valor da variável que você está usando lá no while. Regras fundamentais, antes de entrar, antes de sair. Desculpe, estou sendo repetitiva, mas isso é fundamental para você aprender o while. As outras regras são que você tem um begin e um end para o while, além daquele que encerra o programa. E aqui dentro eu posso usar um if, posso usar outra estrutura, sem problema algum. Bom, pessoal, de while, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desejo muito sucesso no aprendizado do while. Eu diria para vocês que esse é o nosso conteúdo mais difícil da disciplina. Os próximos são mais tranquilos. Então, não se desesperem, dediquem-se bastante. Se você conseguir aprender o while, o resto que vem para frente agora vai ser mais tranquilo. Sucesso, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.